Bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 4, que trabalha a pré-história e o período paleolítico da humanidade. Mas antes de entrarmos no módulo 4, vamos voltar lá para o módulo 3. Lembra que na aula anterior eu trabalhei com vocês a importância do historiador, como o historiador e a ciência eles precisam caminhar junto, de como a história ela se baseia através da ciência, da mesma forma que nós estudamos a questão dos materiais de pesquisa ou fontes materiais de pesquisa, que vão desde o audiovisual, vão desde os imateriais, a questão cultural, o audiovisual. Bom, da mesma forma, eu trabalhei com vocês que a possibilidade da datação de objetos através do carbono 14 e a importância de você encontrar fósseis e esses fósseis revelarem a origem de seres que nunca imaginávamos terem andado sobre o planeta Terra. Só para vocês terem ideia, a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O ser humano, nós seres humanos, como a última parte da cadeia da evolução, o Homo sapiens sapiens, nós só temos aproximadamente 250 mil anos. Então, se você fizer um cálculo matemático bem rápido aí, se você dividir 4,5 bilhões por 250 mil anos, no final das contas você tem mal 15 segundos de existência nesse planeta, né? Mas a grande pergunta é o que existia antes do homem? A Terra, aproximadamente, com a sua formação, até a origem da vida mais simples, até a mais complexa, as mais complexas é óbvio, você tem uma janela de quase 500 milhões de anos. Ou seja, você tem desde os primeiros seres vivos até os seres atuais que andam sobre o planeta e entre eles os seres humanos, né? Então, se vocês pegarem o livro no início do capítulo, você vai ver que esse período da história é dividido em divisões de estudo, principalmente utilizados por cientistas, biólogos, antropólogos, que de certa forma tentam encaixar essas descobertas nesses períodos. Entre os mais importantes você tem a Cenozoica, que no caso é a evolução do homem. Você tem aí a Paleozoica, que no caso são os primeiros seres vivos. E você tem a Mesozoica, que no caso é a extinção dos dinossauros. Então, nesse processo de 500 milhões de anos, aproximadamente, é o que hoje conta a ciência. Esse processo, essa datação ela pode alterar para mais ou menos. Isso depende muito do estudo, é claro, da pesquisa de campo, que nós vimos na aula anterior. Então, esse primeiro período do ser humano nós chamamos de período da pré-história. Mas por que é pré-história? O homem lá atrás ele não tinha desenvolvido a escrita. Então, tudo que veio antes da escrita, nós não temos como registrar como história. Mas será que isso é verdade? Vamos entender isso aí mais um pouquinho lá na frente. Então, aquele homem lá atrás, antes da escrita, você chamava esse período de pré-história. É nesse período da pré-história que você tem o desenvolvimento do homem em suas classes. Para vocês entenderem, nunca existiu somente um grupo de seres humanos. Existiram vários grupos humanos de primatas que no decorrer do processo, que isso levou milhões de anos, essas espécies elas foram sumindo, se adaptando ao ambiente, ou simplesmente elas se misturaram com outras espécies, tá? Isso é até um estudo que está sendo defendido hoje pela antropologia entre dois grupos humanos, os Neandertales e, no caso, os primeiros hominídeos que viveram no decorrer das cavernas da França, tá? No final da aula, eu peço que vocês olhem os vídeos que estão postados na atividade, bom? Ali você vai ver um documentário do History Channel, juntamente com a Discovery, que é Viver entre as Feras. Está dividido em 4 partes. Você vai ter a origem do homem, a gente vai trabalhar essa parte aqui, e as transformações que o homem passou nesse período, tá? Quem tiver interesse em acompanhar a série toda, Vivendo entre as Feras, você hoje no YouTube você encontra ela completa, tá? No caso que eu iria passar para vocês, está aqui, tá?
A capa é essa daqui, bom, Vivendo Entre as Feras. O áudio todo em português, bom. Que pena que infelizmente não tem como botar os extras do DVD, que aparece as gravações. E uma coisa importante, tá, gente? Os animais que aparecem no Vivendo Entre as Feras são animais digitais, não são animais verdadeiros. Que muitos daqueles ali, é claro, não existem mais, como o mamute, que foi extinto há alguns milhões de anos, milhares de anos na última era glacial, pelo que se sabe. O dente de sabre também é outro animal que não existe mais no nosso convívio da fauna, tá bom? Então vamos voltar aqui. A pré-história, ela basicamente ela passa a ser estudada por vestígios, que são as fontes que eu trabalhei com vocês no capítulo anterior. E da mesma forma, nós temos que entender que esse processo de evolução da espécie humana, desses primeiros hominídeos, não vai se dar de forma homogênica. O mesmo grupo de hominídeos que vivia em determinada região não vai evoluir do mesmo grupo que vivia em outra determinada região. Por uma questão simples, não existia o conceito de sociedade naquela época. Não existia a fala, a comunicação daquela época, geralmente se dava por gestos. Isso vocês também vão ver em Vivendo Entre as Feras. Então você falar que um grupo de certos hominídeos em determinada região do planeta se desenvolveu de um jeito e do outro lado do planeta ou qualquer outra região o desenvolvimento foi o mesmo? Não, isso não tem como você afirmar isso. Um exemplo bem claro, se você for pegar hoje aqui o Brasil, você tem tribos indígenas que ainda vivem na Idade da Pedra. Nenhum metal, que é a Idade dos Metais, que é um processo evolutivo da espécie humana que a gente vai ver um pouco mais à frente, no período paleolítico, nenhum os metais eles têm conhecimento de tecnologia de manusear esse metal. Muitos nem conhecem o que é metal. Ainda usam ferramentas de pedra, machados de pedra. É claro que com contato com a nossa cultura, que é a cultura do homem branco, muito do nosso conhecimento foi passado para eles. Então, se você for levar o mundo de hoje, ainda tem sociedades, não só, claro, aqui no Brasil, como nos outros lugares pelo mundo, que ainda vivem na Idade da Pedra no processo evolutivo. Mas vamos entender uma coisa, como é que o homem surgiu então no mundo? Você tem duas explicações. Você tem os mitos de origem, e você tem, é claro, a explicação científica. O historiador, eu quero que vocês entendam que o historiador se baseia na ciência. Tá? Como eu falei na aula anterior, não existe eu achar. Não é isso. A ciência tem que provar, e de certa forma eu tenho que estudar o que a ciência passa, interpretar e passar, no caso, para vocês alunos ou qualquer outro ouvinte das aulas de história. Então vamos entender uma coisa, o mito de origem, cada sociedade tem um mito de origem. Se você for pegar, por exemplo, o livro, se eu não estiver enganado, ele trabalha com mito de origem nórdico, que no caso é Thor, Deus de Trovão, Loki, você tem aquele mito de origem daquela região que é mais acima na Europa, que deu origem aos famosos vikings. Bom, se você pegar o mito de origem de tribos indígenas nativas do território brasileiro, as divindades como Sol, Lua, eles explicam, através dali, histórias que são passadas entre seus antepassados, a origem da vida do planeta. Se você for pegar o mito de origem de sociedades na Oceania, na África, na América do Norte, onde você tem os índios, os famosos Apaches, Comanches, e outras derivações de tribos indígenas, o mito, eles contam a origem do mundo de uma forma completamente da nossa. Mas a pergunta é interessante, se nós estudarmos a história deles como origem, nós consideramos eles como mito, e será que se eles estudarem a nossa história de origem, eles vão considerar também como mito? Bom, eu quero que vocês entendam que esse mito de origem, quando nós estudamos a questão cultural de uma sociedade, nós consideramos mito. Se a sociedade estudar a nossa questão cultural, eles também vão considerar como mito, tá? Então essa questão de mito é uma forma de tentar se explicar entre as culturas a origem do homem. Isso se dá por uma questão bem simples. Lá atrás nós não tínhamos a ciência evoluída como nós temos hoje. Bom, vocês vão ver isso no decorrer do 7º ano, que durante muitos anos, algumas centenas de anos, algumas regiões do planeta ou culturas, a ciência basicamente ela não existia.
onde tudo era explicado num contexto religioso. Tá bom? É claro que com o passar do tempo e o questionamento do ser humano, sempre pela descoberta, a ciência ela vai evoluir de tal forma. Bom, é claro que a ciência não evoluiu completamente. A ciência é um estudo que, no decorrer do tempo, vai evoluir. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, a explicação dos mitos, cada sociedade tem uma. Agora, a explicação da ciência a origem do homem se dá na África. Pelo cálculo, através do carbono 14, o fóssil mais antigo do ser humano, bípede, eu vou explicar porque é bípede, ele tem aproximadamente 1,5 milhões de anos. Esse fóssil, se eu não estiver enganado, é de uma criança. Acho que está no Vivendo Entre as Feras, tem esse fóssil, vai aparecer para vocês o desenho desse fóssil. Nós podemos observar que ele é diferente de nós hoje. O crânio é menor, vocês vão ver isso no documentário. A capacidade cerebral do cérebro é menor, então possivelmente não falava. A questão motora era um pouco diferente da nossa. O homem estava passando por um processo de transformação estrutural, a gente vai ver isso também, e praticamente de práticas nômades, tá bom? Que a gente também vai ver isso lá na frente. Então a ciência ela procura vestígios, e a África é considerada o berço da humanidade, porque lá foi encontrado o fóssil mais antigo do mundo. Se eu encontrar um fóssil de um ser humano na América, lá vai ser o berço da América. Se eu encontrar um fóssil de mais de 1,5 milhão de anos na Ásia, lá também vai ser considerado o berço, tem que ser mais antigo, é óbvio, né, gente? Vai ser considerado o berço da humanidade. Se eu encontrar um ser humano na Europa, com mais de 1,5 milhão de anos, também vai ser o berço da humanidade, tá bom? Eu quero que vocês entendam que durante um tempo a ciência ela passou por um processo, juntamente com a história, de tentativa de manipulação dos fatos reais sobre a origem da humanidade. Vocês vão ver isso no 9º ano, quando vocês estudarem um exemplo da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, com a sua teoria de superioridade de raça, ela procurou a origem da humanidade. E os seus antropólogos, seus historiadores e cientistas, por mais que eles vasculhassem, andassem pelos 4 cantos, a origem da humanidade sempre parava na África, né? Então essa ideia de superioridade de raça caiu em terra. Claro que os alemães inventaram na época lá que eles vieram de uma ilha mítica, que essa ilha afundou e eles migraram para o continente e fundaram o famoso, glorioso povo alemão. Mas isso aí é uma história para o professor que vai dar para vocês no 9º ano. Mas vamos voltar aqui para a questão da criação da humanidade. Então você tem a origem da humanidade. Então você tem a origem pelos mitos. Esses mitos são criados, construídos a partir do processo de uma pessoa contar ao outro. Só para vocês terem ideia como esses mitos são transmitidos em algumas culturas, no final do dia, quando essas tribos ou esses povos se sentam em torno de uma fogueira, geralmente no fim do dia, e eles vão contando as histórias dos seus antepassados. Isso é uma forma de você guardar da questão cultural a história desses povos, tá bom? Lembrando também que lá atrás você não tinha a escrita, e mesmo assim, depois que a escrita surgiu, nem todo mundo tinha o conhecimento da técnica, tá? Uma outra teoria da ciência, que no caso é através do estudo dos fósseis, é a teoria. Você tem outra teoria também, que é a teoria do criacionismo. O criacionismo, essa teoria é a criação divina, em que um ser superior criou a vida no planeta. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o nome dessa divindade, dessa questão do criacionismo, isso depende muito da religião, a origem religiosa. Se você pegar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o ser superior basicamente é o mesmo. Mas se você pegar uma cultura indiana, uma cultura indígena, nativa americana, uma cultura indiana, que eu já falei aqui, culturas asiáticas, essa teoria do criacionismo, essa divindade maior tem outro nome, tá? E você também, voltando para a ciência, você vai ter a teoria da evolução das espécies, totalmente defendida por Darwin,
entre 1809 e 1882 foi o período que ele viveu. Darwin ele tinha uma teoria bem simples. Ele dizia que o homem é resultado de um processo evolutivo e que por mais que importasse se esse homem era esperto ou ele era forte, o que vai determinar ele viver é ele se adaptar ao ambiente. Essa teoria, se vocês forem pensar, ela se encaixa perfeitamente bem com o ser humano, porque o ser humano basicamente em todo o planeta, é claro, isso é um processo que levou milhares de anos, ele se adapta ao lugar que ele vive. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, é claro que em quase todo o planeta você consegue se adaptar. Um exemplo, se você for para um país nosso, temperatura quente, você tem hábitos e costumes de investimentos completamente diferentes de uma pessoa que mora em um lugar frio. Ou seja, isso é uma adaptação do ambiente que a pessoa ocupa. Em determinados lugares do planeta você tem hábitos alimentares, os seres humanos que estão naquele grupo ali, eles se adaptaram o que era oferecido como alimento naquela região. É por isso que em alguns lugares o tipo de alimentação é uma, na outra é completamente diferente. Isso é uma prova de adaptação do ser humano no ambiente que ele ocupa. Bom? Então, a principal obra de Darwin, que é A Origem das Espécies, ele fala basicamente isso. Tá? Quem tiver interesse em pegar o livro para ler, ele está disponível no Google, tá bom? A Origem das Espécies. Vocês têm, às vezes, o linguajar é um pouco complicado porque é um linguajar do século XIX. Tá? Muitos termos que tem ali não se usam mais hoje, nem tanto na língua inglesa, nem na tradução para o português. Tá? Só que quando Darwin ele passa essa teoria, é claro que ele foi questionado. Né? Durante muito tempo, houve questionamento que as pessoas acreditavam que ele tinha afirmado que o homem viria do macaco. Tá? Eu quero que vocês entendam que o homem, juntamente com os principais primatas, eles vieram de determinada espécie. Só que até hoje você não conseguiu encontrar a espécie que seria a origem principal. Bom, ou seja, você tinha grupos de espécies que, com o decorrer do tempo, foram evoluindo e criando outras subespécies. Então, segundo a teoria de Darwin, quem dessas espécies maior se adaptou ao meio ambiente, no caso os primatas hominídeos, tá aqui hoje. E somos nós. Homo sapiens sapiens, tá bom? Então, esse processo de evolução humana, esse processo de humanização, ele se dá inicialmente pelo bipedismo. O bipedismo é o fato de você andar sobre duas pernas. Lá atrás, os primeiros homens eles andavam basicamente arriados, quadrúpedes. Só que a partir do momento que o homem ele anda através do bipedismo, de forma quase ereta, tá? Isso também foi um processo que levou tempo. Não é uma hora para outra que o homem levantou, começou a andar com a coluna reta. Isso é um processo que levou tempo, né? Entre as principais características e, no caso, ganhos de você andar no bipedismo, você vai ter uma visão de caça, você vai poder praticamente subir em árvores. Isso aparece lá no documentário, tá? Tem uma parte lá do documentário que aparece a importância disso. E você também vai ter a questão de utilizar as mãos como ferramenta. Eu já li em algum lugar que a mão humana é a melhor ferramenta do mundo, tá? Vou botar aqui nessa mão, fica melhor que a câmera. Se vocês repararem a mão humana, necessariamente, você só precisa desses 3 dedos aqui. Esses 2 dedos aqui são mais como apoio dos objetos, como segurar um copo. Então a mão humana é uma ferramenta perfeita. Bom, é claro que ela não corta que nem um alicate, não tem força que nem um alicate, mas na hora de você manusear as coisas, ela é uma ferramenta perfeita, tá? E a mão ela passa a ser usada principalmente quando o homem passa pelo processo de bipedismo. Bom, juntamente com esse processo de bipedismo, nós temos o início do Paleolítico. O homem no período Paleolítico, depois que ele começa a andar, ele começa a caçar, mas antes dele caçar, ele também era caça, tá? Não achem que o ser humano era o ser dominante do planeta, tá? O fato do homem viver, é por isso que tem esse documentário Vivendo entre as Feras, o ser humano também no início, ele era a caça dos predadores, como tigre de sabre e outros animais de grande porte que consomem carne, tá bom? E um dos fatores que
ajudou o homem a evoluir para o bipedismo e depois o desenvolvimento da fala, da mudança corporal e principalmente o aumento do cérebro, foi o consumo da carne, tá? O sangue ele tem proteínas que, é claro que isso é um processo que levou milhares de anos, não foi de uma hora para outra, ajudou o desenvolvimento do cérebro, tá bom? E na questão da fala, nós temos um osso aqui que é o hioide, que ele possibilita a fala, tá bom? Então esses primeiros povos, eles eram nômades. Nômades eram povos que não tinham lugar fixo, eles migravam de um lugar para o outro à procura do quê? De alimento. E esse alimento era carne. Tinha a atividade da agricultura? Não. A agricultura nós vamos ver no próximo módulo, a partir do momento que o homem se torna sedentário, tá? Semi-sedentário e depois sedentário. Então o homem no período paleolítico, ele passa a andar até duas pernas, que são bipedismo, ele desenvolve a utilização da mão como principal ferramenta, ele passa a usar ferramentas de pedra, aí que vem aquela famoso período da história que nós chamamos de Idade da Pedra. Então o homem, quando ele passa a utilizar as mãos como ferramenta e utiliza a pedra como principal ferramenta, ele observa que no decorrer, claro, você pegar na pedra, você consegue transformar ela numa arma para defender de outros animais que viam o homem também como alimento, e também desossar a carne. Então você pegava um osso, pegava a pedra, você raspava essa pedra na parte óssea e tirava essa carne e comia essa carne crua, tá, gente? E também, dependendo da região, você pegava aquele osso, batia até ele lascar e comia o que nós chamamos hoje de tutano do osso. Então essa carga de proteínas, e somente no sangue e nesse tutano do osso, ajudou o desenvolvimento do cérebro e o crescimento do cérebro. Bom? Outra coisa interessante de saber, que os humanos lá atrás, os homens, eles eram carniceiros, tá? Geralmente eles comiam carniça. Algum animal matava um animal de porte pequeno. O que o animal não conseguia comer, já que os animais não têm as mãos como ferramenta, o que os animais deixavam não conseguiam comer, o homem chegava lá e comia o restante. E aí que entra a ferramenta de pedra, que ele raspava aquela carne e começou a se alimentar. É claro que a partir de um processo de tempo, de aprendizagem, o homem passou a ser também um predador. Ou seja, ele se alimentava da carniça, que era sobra de outros animais. A partir do momento, através do bipedismo, a utilização da mão como ferramenta e a utilização da pedra, ele também passa a ser um predador. Mas um grande salto que você tem da evolução da humanidade é a utilização do fogo. Se vocês perguntarem para mim quando o fogo ele passou a ser utilizado, nós não temos assim uma data exata. Foi 1000 anos atrás, 500 mil, 200 mil anos atrás. O fogo inicialmente era utilizado para aquecimento, a região onde ficava. Imagina uma Europa com aquele inverno que tem lá em cima, ou uma América do Norte, né? Entre o Canadá e os Estados Unidos, ou aqui mesmo na América do Sul, Argentina, que é um lugar frio. Então, inicialmente, o fogo ele é utilizado para aquecimento da região, do local. Claro que futuramente para o preparo do alimento, ou seja, o homem deixa de comer aquela carne crua e passa a comer uma carne que passa por um processo de preparo, seria aquecimento ou cozimento. Da mesma forma também que esse fogo ajuda ao homem a proteger de animais. Então esse homem ele era nômade, vagava atrás da sua alimentação, que era a caça, utilizava a pedra como uma ferramenta de caça, ou para tirar o que seria sobrou da parte óssea, carne, tutano desse outro animal. Ele passou, com a descoberta do fogo, ele passou a usar o fogo para aquecimento do corpo, ele passa a usar o fogo para preparar os alimentos, e também o homem, de certa forma, dependendo da região, ele passa a morar em cavernas, tá? Como uma forma de proteção. Bom? Então esse período da humanização do homem ele é fundamental, que estabelece. É claro que não existia só um tipo de homem ou hominídeos, existiam vários no planeta. Mas a que sobressai é a nossa Homo sapiens sapiens. Por um detalhe
interessante. Como nós tínhamos o cérebro um pouco mais desenvolvido, nós desenvolvemos uma nova ferramenta. Uma arma, em vez de ser de pedra, ela seria de ponta de lança de madeira. Isso tem uma diferença danada, tá bom? No Vivendo Entre as Feras, no finalzinho, você tem essa demonstração de como é a diferença de uma ferramenta que era montada de pedra para uma que era de lasca de madeira, tá bom? Então, esse período da pré-história, você tem esse grande conhecimento através do estudo da ciência, da arqueologia. Mas existiu uma evolução, como eu tinha explicado para vocês, todas as espécies viveram e evoluíram da mesma forma? Claro que não, tá? Você tem um termo que é utilizado na ciência que é o anacronismo, em que de certa forma ele tenta colocar que cada espécie teve seu processo de evolução, ou na fala, ou na forma de se usar a mão como ferramenta, ou também utilização da pedra. O próximo passo evolutivo do ser humano vai ser a utilização do metal como ferramenta. Aí vem a famosa idade de metais. Mas depois disso tudo que nós estamos falando aqui, sobre a origem do homem, a questão das espécies, vocês perceberam que o homem não viveu com os dinossauros, tá, gente? Bom, eu tinha falado isso na aula anterior e volto a reforçar aqui de novo. Que aquela cena dos Flintstones em que o homem andando com o dinossauro para cima e para baixo, isso não existiu, tá? A diferença é na casa dos milhões de anos do dinossauro, o último dinossauro, até o surgimento dos primeiros hominídeos. Bom, vamos voltar aqui para o raciocínio. Então, como é que a gente descobre como isso aconteceu lá atrás? Através do estudo da arqueologia, é óbvio, através do estudo dos fósseis e uma coisa fundamental, lá atrás não tinha escrita, lembra que eu falei para vocês? Lá atrás tinha fotografia? Também não, né? Tinha audiovisual? Tinha alguém que gravasse eles falando? Não. Também se tivesse, não tinha língua como nós conhecemos hoje, era informação no caso aqui da origem linguística nossa, de consoantes e vogais. Nós sabemos muito da vida cotidiana desses seres humanos através das pinturas rupestres. Essas pinturas elas foram encontradas inicialmente em cavernas na Europa, depois em outros cantos do mundo, e ali você via o cotidiano dessas pessoas. Mas como é que uma pintura dessa de mais de 200, 300 mil anos sobreviveu? Eram em cavernas, você não tinha praticamente a influência do tempo climático, como chuva, sol, e essa pintura estão lá até hoje, tá? Muitos desses lugares são sítios arqueológicos protegidos. Aqui no Brasil também tem pinturas rupestres. Para vocês terem ideia, a mais próxima nossa aqui fica lá no Pico da Gávea, tá? Ali na Gávea, ali entre a Rocinha e o Vidigal, ali você tem pinturas rupestres que até hoje é uma discussão de quem realmente desenhou aquilo ali, essas pinturas, tá? Aqui no Brasil você tem sítios arqueológicos, entre os principais da arqueóloga Neide Goodman, que encontrou a questão da Lusíada, voltando lá atrás também. Então, na pré-história, para você saber desses fatos, estudo da ciência e, no caso, as pinturas rupestres, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que esse processo da evolução humana, isso levou anos, milhares de anos. E, apesar de hoje, o ser humano ainda continua evoluindo. Para onde nós iremos, isso é uma grande interrogação. Talvez a ciência um dia consiga responder, talvez não. Talvez daqui a 100 mil, 200 mil anos, a ciência lá da frente ela esteja estudando o que fomos nós aqui hoje no presente, tá bom? Então eu quero que vocês entendam que o principal fato de transição da pré-história para a história foi a questão do homem, o bipedismo, a questão da evolução do cérebro, a invenção da escrita. Aí a partir desse momento que se começou a se escrever, houve um registro histórico escrito, e a gente vai ver isso no próximo módulo, que vai ser o surgimento das primeiras sociedades, tá? Como a sociedade da Mesopotâmia, como tantas outras lá atrás, tá bom? Para a gente terminar essa aula de hoje, eu peço que vocês façam os exercícios do livro
que no caso são os módulos anteriores. Deixa eu pegar aqui na colinha, para não esquecer, para não falar a página errada, né? No módulo 4 é a página 189 a 190 e no módulo 3, 173 e 175, tá bom? Como vocês tiveram hoje a questão do módulo 4, fica de melhor compreensão o exercício do módulo 3, tá? Quando entramos no módulo 5, que é a próxima aula, semana que vem, nós vamos entender como esse processo evolutivo fez surgir as primeiras sociedades, as primeiras cidades e o exemplo de vida como nós temos hoje. E novamente, não esqueçam de assistir os vídeos que estão lá nas atividades, que vai de certa forma mostrar esse processo evolutivo de forma bem mais interessante e bem real, né? E lembrando, os animais que estão ali não são reais, tá bom, gente? São animais de geração de computador, tá bom? E ficamos por aqui e até a próxima aula.